Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística, soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega. Fala, Brody. Boa noite. Tudo bem? Bem, Boa você, noite. irmão? Bem também. Bem, cara. Dia corrido nosso hoje, hein, Fredão? Hoje foi. Tô bem cansado, hein? Foi, hein, mano? Olha, e hoje, especialmente na nossa 18ª edição, vou dizer para você, até porque a gente já conversou com o convidado de hoje antes. Ah, é? Eu já vi que ele já se preparou, cara, para falar. Pelo menos a história do fundo do container vai ser do fundo do container mesmo, para valer, para valer. Que legal. Valer. Bora começar o de hoje, não? Bora começar? Bora. Bora começar. Então tá bom. E aí, tudo bem, pessoal? Hoje nossa 18ª edição do Broadcast, né? Hoje com um conteúdo... Pô, Fred, o conteúdo de hoje, o cara que tem que falar aqui é literal pedreira, né, mano? Creio que em qualquer área da logística, esse assunto de hoje ele é essencial, importante, indispensável, e é uma coisa que poucos profissionais hoje têm a preparação que esse cara vai falar hoje tem, viu? Então, aguardem aí, acompanhem aí, pegue papel e caneta para anotar, né? O negócio hoje é fera, cara, conhecimento aí a milhão. Hoje é aula, É verdade. né? E antes da gente começar, a gente precisa agradecer, a 18ª edição do Broadcast. E legal que o convidado de hoje participou nos nossos primeiros e está agora com a gente nessa New Generation, né? Junto com o grupo AWTV, que tem cara, todo esse apoio para nós. E a AWTV faz um trabalho muito bacana, junto, inclusive, com o Rotary, né? Fazer bem, faz bem. Então, por isso, a gente quer colocar um VTzinho da campanha que a WTV está fazendo, que apoia também o Broadcast. Inclusive, outros, se a sua empresa quer participar aqui com a gente, nosso foco é logística, né? A gente tem dentro do grupo aqui a WTV nos apoiando, mas dá uma olhada no que os caras estão fazendo, junto com o Rotary de Sorocaba. Que legal, vamos ver. Há muitas possibilidades ao nosso redor. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em rotary.org. Apoio AWTV. Que legal, que legal. Que legal. Muito bom. Olha ele aí. Robson Pedreira. Falei que o assunto ia ser pedreira hoje, né? Robson Pedreira. Fala, Robson, como é que você tá, meu cara? Fala, meus amigos do Broadcast. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Quando ele falou pedreira, cara, me lembrou aquele desenho dos Flintstones, assim, coisa de dinossauro, assim, coisa antiga, né? Nem tão velho assim, né, Fred? Relembro que nós fomos pioneiros em RFID, então a gente... Nossa senhora, olha lá. Vou lembrar algumas boas histórias. Isso há 10 anos atrás, né, Fred? RFID a gente já utilizava. Você sabe que a gente teve um brode aqui, que veio o Vander da iPort, que ele lembrou um negócio que a gente fez também lá atrás, cara, quando a gente pagava $80 numa tag RFID para plugar em container. Acredita, cara? Que coisa louca, não é? Papo de dinossauro mesmo isso, né? Mas, enfim, Robson, que legal ter você aqui com a gente hoje, e hoje especificamente para um conteúdo top para nós, que é um tema, cara, dentro da logística, dentro da área de armazém geral, né, que eu vou dizer que pode colocar uma empresa entre a cruz e a espada, né, que é o inventário, né, Robson? E você, no teu background aí, que já controlou inventários desde tempo lá de Log Logística, quando nós trabalhávamos juntos, a explosão de SKU, que era a Privalha, né? Pelo menos eu lembro quando eu estive lá. Quantos SKUs você controla?
cara, um pouco mais de 1 milhão e pico de SKUs. Ah, legal. Algumas centenas de SKUs. Depois do Free, né? E agora como gerente de logística na Arquiloc, né? Que faz locação de equipamentos e tal. Exatamente. Né? Inclusive, cara, nosso mega abraço para o pessoal lá. E a ideia é hoje a gente poder ouvir você, cara, um pouquinho sobre a tua história, suas dicas, né? Falar um pouco para nós sobre esse tema. E vou dizer para você, dentro da Ares, né? A Ares que patrocina o broadcast, a gente já pegou alguns casos de clientes, assim, pelo menos de empresas que chegaram para nós e falaram, olha, o nome do jogo para nós é ruptura. Quando fala ruptura, amigo, aí tem um grande problema que afeta o cliente, né? Que você vende, não tem um produto para atender, enfim. Exatamente. Então, a ideia, hoje a gente dá sequência contigo, começando o nosso primeiro tema de hoje, Robson, onde a gente pega realmente a história, né? E até para essa galera nova que chega na logística, eu gosto de chamar essa new generation de logística que sabe do processo, mas é aquilo, eu falei essa frase hoje, vou falar de novo, quem tem experiência tem o direito de falar. Tá? Então, de você falar um pouquinho hoje, nesse primeiro momento nosso, aqui no broadcast a gente não tem histórias do fundo do baú, não, a gente tem histórias do fundo do container. Então, para você falar um pouquinho para nós hoje, cara, histórias de inventário à la Robson Pedreira. Eu tenho algumas que participei contigo, isso eu sei, de primeira, segunda, terceira contagem. Até que duas batam iguais. Aquele Cardex meio, né? A gente fala Cardex, o pessoal ainda fica meio, Cardex? Exatamente. Kardec, pensa que é Allan Kardec. Então, eu tenho meu primeiro Cardex. Olha aí, neste equipamento aqui de primeiro mundo. Explica o que é isso aí, né? Qual é o nome disso? Já chegou chegando, Fred. Isso é um disquete com o meu primeiro inventário em 2002, no Carrefour, em Brasília. Você lembra que eu falei dos Flintstones ali? Aqui eu já fazia batimento de estoque, onde eu fazia a gestão, eu era operador logístico, a empresa era Excel, talvez o Fred vai lembrar. Lembro. O Fred lembra que ele é mais das antigas do que eu. A Excel é uma empresa inglesa, né, que atuava aqui no Brasil, e posteriormente ela foi comprada pela DHL, né? Enfim, mas eu comecei a atuar nessa empresa. Quando eu recebi o convite, primeiro gostaria de agradecer aí o Rogério, o Fred, por ter me convidado para esse broadcast. Enfim, eu entendo que esse projeto da Ares é um projeto muito positivo, vai agregar muito em várias empresas, porque tem aí Fred e o Rogério, que conhecem muito, tem uma bagagem assim, gigante, tanto na parte aí de warehouse, né, de armazém em geral, quanto na parte aduaneira, que a integra uma coisa com a outra. E eu vejo muito o mercado ele enxergando a logística apenas com a parte de armazém, com a parte de filial, armazém geral, e não tem muito profissional de logística que não conhece a parte uma parte comércio exterior, a parte de portuária, a parte de desembaraço aduaneiro. De repente, às vezes você conversa com pessoas que estão há anos em logística, não sabe o que é uma ADI, não sabe o que é uma DTA, não sabe o que é uma DTT, não sabe o que é um container de 40, um de 20, enfim, o que é um teu, 2 teus, e só sabe a parte depois que o container chega ali no recebimento e vai embora. Mas, enfim, essa primeira parte de agradecimento, e eu tenho algumas histórias aí que eu queria dividir com vocês, né? Estou curioso, mano. Vou até me ajeitar aqui. Eu tenho aí um pouco mais de... A minha história de logística começou em 2002, né? Quando eu me desloquei da minha região Nordeste para Brasília, né? Numa aventura aí para estudar, enfim, tudo aquilo que o jovem deseja, né, para sua carreira. E no meu primeiro semestre de faculdade, eu fui no primeiro semestre, exatamente 60 dias de faculdade, eu fui ser estagiário da antiga Sadia. Não sei quem conhece. Sadia. E o meu primeiro desafio foi cuidar de shelf life de produtos resfriados. Olha só.
Já comecei bem, Fred, aí cuidar de validade, né, de vencimento de produtos que... Frango resfriado, por exemplo. Você sabia que a validade do frango resfriado é 10 dias? Não sabia. Só isso? Exatamente. Frango resfriado 10 dias. Olha! E recebíamos cargas de Jundiaí, já tem um lead time de transporte, chegava em Brasília, e de Brasília a gente distribuía para o Centro-Oeste. Tem toda aquela peculiaridade do resfriado, do congelado, volume, tem toda essa história, né, cara? Agora eu vou fazer uma pergunta até para apimentar o que você vai contar. Se existia algum sistema, como é que você fazia o FIFO para mandar o que chegou, que estava com a validade mais, né, vencimento para frente? Como é que fazia isso? Em 2002, o sistema era, a gente usava o SAP já de cara a gente tinha o sistema SAP, mas apenas o ERP. E o WMS que nós usávamos era o melhor sistema do mundo, o Excel. Famoso ERP também, Sistema Avançado de Planilha. É SAP também. Exatamente. Onde a gente fazia Kanban, gestão visual, Fred, já para, por exemplo, produtos que têm vencimento nos próximos 30 dias. Você deixava a identificação com etiqueta vermelha, para que o cara que faz o picking, o separador, ele tenha a noção de, mesmo não tendo um sistema, um coletor de dados, um RF, que vai falar para ele seguir o FIFO, o FEF, enfim, aquilo que você definir como regra de separação no sistema, ele te dava o norte visual, né? Então, saiu um pedido, sei lá, 50 caixas de peru sadia, época agora de Natal, de Ano Novo. Então, eles, visualmente, com a gestão à vista, ele sabia que tinha que separar primeiro aqueles que estavam com a etiqueta vermelha, que era o que estava mais próximo do vencimento. E aí você faz uma gestão de 30, 60 e 90 dias, para que o cara que faz a separação, o picker, né, ele faça de uma forma coordenada. Só que a gente trabalha com pessoas, e pessoas, muitas das vezes, eles preferem aquilo que está mais fácil de executar. Sim. Exatamente. Por exemplo, você tem uma separação, e o endereço que está com a etiqueta vermelha está no fim da rua, e com a etiqueta amarela no início da rua, obviamente ele vai querer separar aquele que está mais próximo dele. Aí tem toda a questão de você trabalhar layout de picking, mesmo sem sistema, eu te falo, mesmo sem sistema, é possível você montar uma estratégia de gestão de estoque com base em regras simples, que talvez não seja aplicado, mas eu falo que o simples, bem feito dentro do armazém, ele acaba ajudando bastante. Então, o simples fato de você colocar a identificação nos produtos e pensar como separador, deixar esses produtos mais próximos do início das ruas, ele não vai nem ter o tempo, nem ter o trabalho de fazer uma separação equivocada, porque você já facilitou a vida do cara fazendo a gestão à vista e a gestão do tempo que ele vai gastar para fazer aquela separação. Né? Entre aspas, vamos assim dizer, é o básico da logística, né? Facilitar operacionalmente a vida de todos ali, de forma que a coisa flua, né? E se exponencie, vamos assim dizer, né? À medida que o volume vai aumentando, né? Exatamente. E eu fiquei aí nesse período, um ano de estágio, foi uma aprendizagem muito grande, porque hoje... Um ano lá? Porque eu fiz o estágio, né, de um ano, e o estágio, anteriormente, não vou falar antigamente, que vai denunciar a nossa idade, né? Antigamente, na verdade, o estagiário, ele era um funcionário... Era. Que colocava a mão na massa. Eu, por exemplo, eu estagiário, na teoria, ficaria só na parte administrativa. Eu fazia o inventário físico, pegava as validades, olhava as validades do sistema, do SAP, ia lá no físico, olhava as validades, alterava as validades que estiverem erradas lá no sistema e passava para o comercial, enfim, fazer o processo de venda daqueles produtos com a validade mais próxima. Enfim, foi uma experiência bacana para mim, que é uma experiência de câmara fria, de câmara congelada. Quem nunca trabalhou com a cadeia de resfriado, é bem diferente você trabalhar no armazém de congelados e trabalhar no armazém de seco, tá? Tem uma diferença, questão de legislação, questão de EPI, enfim. Tempo, né? Ficar dentro da câmara fria. A rede do frio, né? Rede do frio. Exatamente. Rede do frio. Mas foi uma experiência bacana, e aí
eu costumo falar que eu tive um pouco de sorte na vida aí, né? Porque exatamente em 2002 para 2003, o Carrefour resolveu abrir o primeiro CD em Brasília, região Centro-Oeste, que chama-se CDBR, né? Que existe até hoje, e com operador logístico, que era novidade no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás não era comum utilização de operador logístico nas operações. Naquela época, salvo engano, aí tinha a Mercúrio, tinha TNT Logistics, Danzas e Excel, né? Danzas, tinha Ryder, Excel, a DHL já existia também. Já existia, que era muito forte lá fora, mas no Brasil estava engateando. E eu fui exatamente para cuidar de estoque no Carrefour. Surgiu essa oportunidade, e aí eu, cara, me apaixonei por logística. Foi uma experiência, na época, com 22 anos, eu entrei como assistente de operações, assistente mesmo ali de fazer a contagem física, tudo, parte operacional, foi importante na minha carreira fazer aquilo ali, e a gente startou o CD sem ele estar coberto, só para você ter ideia. Ele estava na metade da construção, e o Carrefour em plena expansão. Você tem ideia, a gente estava descarregando, como estava muito cheio o armazém, já tinha pallets em porta-pallet lá, que não estava coberto, e começava a chover, você tinha que sair correndo com a empilhadeira para colocar na parte que estava coberta. Caraca, mano. E, cara, foi uma experiência muito bacana, que essas empresas internacionais, o Fred, que trabalhou na Serve, sabe disso, quando tem um go-live, quando tem startup, vem gente do mundo inteiro, cara. O negócio é fazer, tem que fazer. O negócio é fazer. Tinha a Excel, que fazia a operação do Carrefour na França, Japão, Coreia do Sul, enfim, em vários países do mundo. Aí tinha gente da França, da Coreia do Sul. Tinha um especialista em operações de cada país, e a gente ali, o pedreiro ali no meio com 22 anos, mas já sabendo mexer em Excel. E, cara, me apaixonei por gestão de estoque lá nessa operação no Carrefour, que é uma operação que tem um volume de shelf life muito, muito forte, controle de validade, controle de avarias, e eu cuidava da parte de inventário mesmo. Depois eu passei para ser analista de batimento, então a minha vida era bater Cadix o dia inteiro. E lá tinha um setor de snapshot, um setor de batimento, onde eu, do lado do operador logístico, de frente com o representante do cliente, né, do embarcador, e batendo Cadix o dia inteiro. Você gerava os estoques do operador e os estoques do embarcador, apurava as diferenças, e você tinha que todos os dias passar um relatório global, eu com 22 anos, um relatório global, Caraca, falando por que tinha cada diferença. É uma nota que entrou no sistema, não entrou no outro. E era um snapshot diário, né? Diário. Batimento de estoque no Carrefour era um setor, era uma área. Eu ficava dentro do cliente, batendo cards o dia inteiro para identificar por que tinha diferença. E aí eu sinto muito falta disso até hoje, Fred, porque muitas das vezes eu te falo que muitos dos problemas de gestão de estoque, até o Rogério comentou aí de rupturas, enfim, e alguns clientes reclamam, é justamente porque as pessoas imaginam que a diferença de inventário, ela só é o físico. E justamente. Eu te falo que, cara, às vezes 40%, 50% do problema não é exatamente o problema físico do cara ter movimentado a mais, ter recebido a menos, enfim, todo o erro operacional. Muitas das vezes os processos sistêmicos que estão equivocados. O fluxo de informação. Faz de um lado, não reflete no outro, né? Aquela história toda, né? Exatamente. Às vezes, voltando aí, retomando a questão portuária, você recebe uma importação, muitas das vezes o que está declarado, ele não é exatamente aquilo que o embarcador colocou na nota de entrada, seja do armazém geral, seja da filial, e o saldo dele no sistema, ou, enfim, fica diferente do saldo do WMS. Mas se você não tem uma área
que faz esse controle e fala, ó, essas diferenças aqui são equivalentes a processos sistêmicos feitos de forma errada, você acaba onerando a operação e passando para a operação uma responsabilidade, um problema, que não é, né, é zero problema operacional. A operação recebeu, informou que tinha aquelas quantidades, sistemicamente foi dada entrada em quantidades distintas, e você leva problemas durante muito tempo no teu inventário. Geralmente as empresas aí fazem um outwall anual, um inventário geral anual, e você acaba identificando neste momento que você tem problemas de inventário ou problemas de diferença de saldo. Só que aí, muitas das vezes, já se passou um ano, 6 meses. E vai exponenciando isso, né? Quanto mais tempo vai passando... É uma bola de neve. Então, eu brigo muito, eu sempre, eu vou falar mais nas empresas que eu passei, eu brigo muito para que a área de inventário seja uma área estruturada, a gestão de estoque seja uma área estruturada, onde tenham analistas assistentes que vão controlar a parte sistêmica e analistas assistentes que vão controlar a parte física. A gente não pode interpretar que dentro da logística a área de inventário é um custo, a área de inventário é um investimento que vai garantir a qualidade do teu estoque. O comercial... Vai, Fred, falei. Não, eu até complementar isso que você falou sobre o investimento, porque muitas das vezes, a gente até conversou num passado recente, que muitas das vezes fazer, vou gastar dinheiro para ficar contando estoque. Não, você vai investir ali recurso para entender onde estão as falhas do seu processo, que só são identificadas através de análise de inventário. Né? Porque se você está identificando que você tem um fluxo ali que não está normal, né, de nota fiscal, será um fluxo fiscal, a partir do momento que você conserta esse fluxo fiscal, acabou, ali você não vai ter mais problema. Então, o inventário usado como investimento, sendo voltado à estratégia de controle, identificação de problema e atuação, né, é uma forma de vislumbrar ali uma saúde do seu processo, né, que você vai percorrer assim, em longos períodos, né, e cada vez mais sendo, entre aspas, alcançando a perfeição, né. Olhando por esta ótica, é a forma correta de ver o controle de inventário, né. Exatamente. E essa é uma visão que os gestores precisam adotar, né, dentro dos operadores, principalmente de operador, né. O Robson falou, tem muita propriedade que ele falou, de que o inventário, o setor inventário, né, é um investimento, sendo muito bem utilizado, é um investimento, até porque a gente já viu isso, quantas empresas vão fazer o inventário, a gente já viu isso, já pegou alguns casos aqui, quem vai contar? Não, todo mundo vai contar. Isso não é essa. Porque não tem uma área de estoque, não tem uma área de gestão. Uma vez você conta, o outro conta, outra vez o outro bate, você conta, né? E aí? Né? E outra, especificamente aqui, no Brasil, a gente tem esse complicômetro dentro dessa conta corrente, que é o inventário desse batimento, que é a tratativa fiscal, né, Robson? Exatamente. Porque a gente está falando, a gente já viveu isso, nós aqui três já vivemos isso. Tanto é que nós tínhamos um sistema que tratava físico e fiscal, né? Exatamente. Não nome aqui, mas tinham, né? Mas no Brasil tem esse complicômetro, né, Robson? Porque se você pensar em legislação, para legislação, basicamente, se você importou 100 unidades de um produto, você vai ter que ter uma nota de cobertura daquelas 100 unidades, você vai controlar as suas saídas e, em algum momento, alguém pode questionar, você importou 100, expediu 50, por que você tem 40? Essas 10 foi o quê? Você vendeu sem emissão de nota fiscal, ou seja, você não pagou imposto? Abduzido por ETs. Abduzido por ET. Mas aí onde entra... eu tive uma experiência já um pouco para frente aí na Privalha, e depois eu vou voltar numa história ainda lá do Carrefour, onde foi uma experiência muito rica do ponto de vista que no e-commerce você não pode parar para fazer outwall. O Rogério conheceu a operação lá, operação com 600, 700 milhões de KUs, a gente colocou como prática ter uma equipe de gestão de estoque para fazer inventário cíclico, inventário rotativo, enfim, como preferirem, e a gente fazia as apurações e os fechamentos trimestrais sem necessariamente ter que parar o estoque, e funcionava perfeitamente. Sim. 2,
2 anos fazendo um inventário cíclicos, trimestrais, e quando eu falo investimento, é porque você está investindo, toda empresa tem cliente. Então, se você tem foco no cliente, você tem que garantir que a saúde do teu estoque esteja de acordo, porque se a tua área comercial oferece um serviço, oferece um produto, e na hora que vem para o teu armazém, que vem para o teu warehouse, hoje para prospectar cliente não é fácil, vocês estão, apesar de nível vocês de serviço, né? Exatamente, aí você vendeu aquele produto, e na hora de entregar, você tem que ir lá e falar, olha, eu tive um problema operacional, e eu não vou conseguir te entregar o produto porque ele sumiu do meu estoque ou porque teve algum tipo de problema no estoque, e às vezes é um produto importado que você vai levar 30, 40, 50 dias, cara, e o cliente não vai esperar esse tempo. E basicamente porque você não tem uma área de operações de gestão de estoque estruturada. Então, quando você monta aí já voltando um pouco para os operadores logísticos, quando eu saí dessa parte operacional de mais para uma área estratégica ali de análise de contrato, modelagem de equipes para atender clientes, a gente discutiu isso bastante, né, Fred? Inclusive, essa experiência que eu tive com o Fred, a gente, na operação da Puma, quando tanto eu quanto ele assumiu a operação aqui em Cajamar, não tinha uma área de inventário estruturada. Uma das primeiras coisas que o Fred me patrocinou, eu falei, cara, eu preciso de 15 pessoas para fazer inventário cíclico na Puma. Não tem lógica a gente ter 1,5%, 2%, 3% de ruptura num CD de 15, 20 mil metros. Tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. E de giro altíssimo, né? Giro altíssimo. Giro altíssimo, exatamente. E aí o Fred me patrocinou aí com todo o apoio, colocamos o time de inventário na Puma, colocamos RFID em Puma Disc, isso há 10 anos atrás. Você lembra, mano? Nossa, mas tá me passando um filme aqui na cabeça. Depois eu tô... Só vamos lembrar, porque o Puma Disc era o top daquela época. Isso foi em 2013. Agora eu vou falar uma coisa aqui, que depois tem uma pergunta que você vai ter que responder, hein, Robson? Mas vamos lá, continua a história aí. Se prepara. A gente contava 3 vezes, era a segunda rua ali, a rua A, a rua B ali, Fred. A gente contava 3 vezes por dia o Puma Disc e tinha um tal de localizador de tag. Porque se algum específico ele faltasse, tinha um comando que você dava no coletor, tipo quente e frio, sabe aquela brincadeira de quente e frio? Onde está, né? Onde está, aí você ia se aproximando e o sensor te dando, puta, vai estar próximo, tá próximo. E o Lincoln, muito né, legal. Lembro. Lembra do Lincoln? Lembro. O Rogério vai lembrar do Lincoln, eu acho que o Lincoln ficou uns 15 anos de Colômbia. Ficou. E o Lincoln ficava com aquele coletor, com aquele óculos dele lá, procurando os pomadinhos quando faltava, né, Fred? Aquele tamanhão todo dele, né? Aquele óculos, o vozeirão dele. Deixava aquele homem doido lá, mano. Exatamente. E aí, só para não esquecer o ponto de história, aí, como a gente está falando de história do fundo do container, como eu falei para vocês, como lá na Excel vinha gente de fora para startups, e eu com 23 anos, isso em 2005, 2004, 2005, a Excel comprou um operador logístico na Argentina, em Buenos Aires, chamada Activity Britain. Era o maior operador da Argentina. Nunca ouvi falar. Era o maior operador logístico da Argentina, fazia operação do Carrefour, usava o mesmo WMS que o Carrefour usa até hoje, né? O Infolog, né? Que hoje é Generix. Sim. E eu era, com 23 anos, um dos key users de Infolog no Brasil. Isso em 2004. Olha só. E eu fui convidado a ficar 3 meses na Argentina. Ah, que legal, cara. Só lá com os irmãos. Voltei de lá com camisa do Boca Juniors e tudo, hein? Essa época a Argentina era boa, cara, né? Era o primeiro mundo, meu. Depois descambou tudo, né? E aí imagina a experiência controlar. Aí eu já mexi em Axis também. Você lembra de Axis, cara? Nossa, eu aprendi a mexer nisso também, cara. Que coisa. O Axis tinha um problema que você não controlava índice. Então, quando perdia a chave, irmão, indexação, acabou. Falei de Axis, tem uma história. Às vezes eu conto, tem gente que acha que é história de pescador, mas eu tenho testemunhas de Axis, tá? Eu vou contar ela. E fui para a Argentina lá, ficar 3 meses com
cultura diferente, língua diferente, não sabia se falar espanhol, meio que aprendi ali na raça, para levar boas práticas de gestão de inventário, cuidar de shelf life, cuidar de avaria lá, chama Las Mesmas, que são as caixas variadas, os bultos avariados, enfim. E fiquei 3 meses lá, até hoje tenho boas lembranças dessa passagem. Que legal. Que legal, Robson. Bacana. Mas eu tenho uma pergunta, Rogério, para ele. Faz a pergunta aí para a gente ir para o próximo quadro nosso. Vamos ver se ele vai ser sincero, hein, Rogério? Qual foi o produto mais inusitado que você teve que controlar em inventário? Fala, o Rogério já DKT, e o meu... Não vou entrar em muitos detalhes, por favor, mas o meu inventariante se chamava Marcelo. Tá bom. Mas não era bem DKT a empresa. Era te entregando. Outra empresa. Mais conhecido como Marcelinho. Pronto. Exato. Pronto. Você não, sabe mas pode responder. Não, responde. Foi Sexy Shop. Sexy Shop, tá bom. Todo mundo já entendeu. O problema, sabe qual que era? Era controlar esse produto e eu pedi para o pessoal lá da TI fazer o operando de faturamento para esse adereço. Exato. Certa vez um desses aí faltou e agora? Como ele saiu do estoque, né? Até hoje a gente tem essa dúvida. Você sabe... Vamos em frente. Mas, cara, não posso deixar de contar. Você sabe que uma vez eu fui em uma reunião nessa empresa, e no final da reunião eu ganhei, eu lembro até, se a pessoa vai assistir, tudo bem, vai, história que a gente passou junto, acho que era Luciana o nome dela, a gente foi fazer uma reunião sobre recebimento, como era, e no começo da reunião parecia reunião de hortifruti, né, cara? Porque ela falou, não, eu vou mandar lote de banana, lote de limão. Isso é preservativo, né, da DKT, né? Preservativo. E no final, ela me deu uma sacola, e ela foi clara e específica a dizer isso, Rogério, vou te dar um presente. Qual, Luciana? Vou te dar aqui, aqui é o programa maior de 18 anos. Vou te dar 5 anos de proteção no sexo. Vou te dar 5 anos de camisinha. Cara, ela me deu tanta camisinha, que eu falei para ela, Luciana, eu te agradeço a gentileza, muito obrigado, mas eu vou dizer vou ser muito sincero e franco com você. Para eu usar tudo isso aqui, amiga, eu vou precisar viver e morrer umas 4 vezes para usar isso. Mas era o que a gente controlava no estoque, né? A gente tinha lá faz parte, um lote de preservativo, tinha a salinha específica lá dos adereços, né? E eu me lembro, como foi rica a nossa experiência, aí falo nossa, porque a gente trabalhou aí durante 4, 5 anos na Log, né? Colômbia, né? E às vezes, cara, eu me deparava, como eu era corporativo, pela manhã eu tinha a reunião ali, sei lá, com o ex, com Puma, ali, depois do almoço com a Husqvarna, que era equipamentos enfim. No final do dia falava de DKT, cara. É diverso, né? Né? Cada um com RP diferente. Isso. Gente com WMS, uma fase com WMS diferente, ia usar o Alces em Alphaville, Sadiq em Cajamar. E, cara, no final do dia eu falava, cara, eu falei de coisas totalmente distintas no mesmo dia, e a gente conseguia sair relativamente bem, né, Fred? O Fred vai lembrar de algumas reuniões. Por isso que eu digo que o operador sempre foi uma grande escola, porque num dia você falava de vários tipos de operação, vários tipos de peculiaridade de operação. Os Husqvarna, por exemplo, tinha as peculiaridades dela, unificação de SKU, aquela história toda, a própria questão de shelf life, modalidade de pique. Você lembra da Brother, cara, que fazia captura do número serial na entrada? Entrada, exatamente. A gente fazia a captura, que hoje eu acho que nem isso, faz na saída hoje em dia, né? Que você vai lá, pega a máquina, porque quando faturava, já faturava com o número da serial, né? Exatamente. E assim, então você capturava na entrada umas coisas diferentes, que hoje em dia é de outro jeito, né? Mas é muito legal isso. Eu vou dizer que essa
essa New Generation não tem ideia, cara, desse tipo. Das dificuldades, Exato. né? Das dificuldades e das soluções. Exatamente. Não, E esse acúmulo de experiência, cara, ele é tão rico. Às vezes, eu entro numa empresa, eu mudei de algumas empresas, graças a Deus, todas elas deixei por minha vontade, né? As empresas que saí, sim. E, às vezes, com 20, 30 dias, eu já estou falando jargões ali da operação. Dá um exemplo, cara, no Duty Free, Fred, sabe como é que a galera chama separação picking? Eles faziam compra. A compra. Tem a compra, tem a pega. A pega, exato. E aí, puta, você começa a 20, 30 dias você está falando ali, você pega a operação muito rápido. A mesma língua, né? A mesma língua, justamente por ter tido uma vivência em operador logístico, e mais rico ainda a minha vivência, a minha decisão de ter saído de DHL Penske para seguir para um operador portuário. Eu tinha essa curiosidade de saber como que era a logística portuária. Então, na minha história, eu passei por toda a fase de operador logístico, operação de warehouse. Depois eu fui com vocês aí, nós trabalhamos na parte aduaneira. Apesar de estar em gestão de estoque, não estar diretamente na operação, mas eu tinha muita curiosidade, eu lia bastante, estudava bastante, conversava bastante com o Fred, com a galera pode falar, Fred. Lembrei uma coisa aqui, Robson. Você lembra daquele problema quando a gente foi transferir a GE Lighting de Cajamar para Alphaville, que os caras mataram a inscrição estadual? Você lembra disso? Nossa senhora, lembro. Você lembra? Era a Luciana da GE. Justamente. Eu vou dar só uma introdução aqui, porque eu acho que a gente já está com o tempo estourado, mas depois o Robson faz a conclusão. Né? Mas assim, a gente acordou num dia, né, que quando a gente foi faturar a nota fiscal, não saía a nota fiscal. Ué, não saía a nota fiscal, né? Aí os caras, o que aconteceu quando chamamos o fiscal da GE Lighting, né? Não está saindo nota fiscal, eles descobriram o seguinte: a gente estava em processo de transferir a GE Lighting de Cajamar para Alphaville, mas não era o dia da transferência, era um dia normal qualquer. E aí, o que eles fizeram? Eles abriram, salvo engano, eles abriram um novo CNPJ para Alphaville, nesse novo endereço, e falaram que iam transferir a inscrição estadual. Creio que foi isso. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram a entrada da transferência da inscrição estadual e ela ocorreu naquele dia, só que a gente não tinha movimentado o estoque ainda. E aí, para aquele endereço Cajamar, não saía nota fiscal, porque não tinha teoria, né? Não tinha. Você lembra disso, Rob? Aí foi uma baderna, porque falar o que nós vamos fazer, aí fomos chamados, né, para ajudar nesse plano de contingência numa reunião lá no Centro Empresarial, né? Você lembra, Rob? Acho que foi eu, você e foi alguém do fiscal, eu acho. Não me lembro quem foi. Foi Osmaí, não foi? Não lembro. Só sei que chegou lá um mesão, você lembra? Tava lá o presidente da GE. Da GE, cara. E jurídico brigando, advogado, que nós fizemos. Aí eu olhei pro Robson, e se a gente fizesse uma transferência para armazém geral na nossa unidade de Cajamar, e depois de armazém geral a gente só faz a nota fiscal e depois a gente vai e faz a transferência e tal. Aí, eu acho que dá certo. Aí nós levantamos a mão lá, falamos, se fizer assim, resolvemos o problema, acho que numa noite, não foi? A gente resolveu, no outro dia continuou a faturar e depois a gente começou a fazer a transferência. Foi um barato esse dia aí, porque assim, as soluções que o pessoal tava falando era de voltar à inscrição estadual, ia demorar mais uma semana, aí o cara coçava, você tá louco, ficar uma semana sem faturar. Foi muito engraçado esse dia, porque assim, todo mundo em choque, né? Mas a gente conseguiu resolver o negócio Solução. Dentro da legalidade, né? Solução. E simples, né? usando o artifício dos regimes especiais de armazenagem geral, né? E a gente tinha pleno conhecimento, o Robson nasceu com isso aí debaixo do braço, né? E foi muito legal esse dia. Você lembra, né, Robson? No sangue. Muito legal. Que legal. Eu não queria demorar muito aqui, passa para o próximo, Rogério. Nós precisamos avançar. Eu sei que tem muita história aqui. A gente está indo para o próximo ponto, Robson. A gente tem pouco tempo agora, a gente tem muita história para contar, mas para você falar um pouquinho hoje onde você está trabalhando, né, tua principal atividade dentro da Arquiloc hoje, né, que a gente chama justamente de inventário de memórias, né? Aqui Exato. Sem primeira, sem segunda, sem terceira contagem, mas para você falar um pouquinho da tua atividade hoje, como é que está lá,
se toda essa experiência acarretou e foi rápida essa adaptação tua, né, dentro da Arquiloc, e o que você já coloca de legado lá dentro da Arquiloc, que é o bacana. Exato. Depois de toda essa experiência em grandes multinacionais, né, a penúltima na Privada, em Minas, mas eu continuo morando em Cajamar desde sempre. Opa, meu vizinho aqui. Mesmo trabalhando em Minas, eu voltava todo dia, enfim, fiquei 3 anos nessa batida, e de repente surgiu uma oportunidade numa empresa de outsourcing, né, que é de locação de equipamento de informática. Uma empresa familiar, enfim, é dona, CEO, é uma mulher, né, que é proprietária, enfim. E surgiu a oportunidade porque justamente a empresa estava com algumas dificuldades em fazer gestão de estoque. Era uma empresa que, na pandemia, ela cresceu muito rápido, até porque as empresas passaram a alocar equipamentos para quem trabalha em home office. Enfim, então a empresa ela meio que dobrou de tamanho, só que com estrutura sistêmica e de processos de pessoas ainda com a condição de 2 ou 3 anos anteriores à pandemia. Não supria, né? Não supria, exatamente. E aí, quando está desse jeito, a pressão por entregar e por resolver é muito alta, e surgiu uma oportunidade para eu estar indo para operações, né, para cuidar do CD mesmo. Eu já tinha tido essa experiência no Duty Free, então que eu mesclei também a minha experiência como gerente de inventário, gerente de operações no Duty Free de logística mesmo, indo para a Privada como gerente de inventário, e voltando à cadeira aí de gerente de logística para tocar uma operação mais com viés de cuidar de gestão de estoque. Até por ser produtos eletroeletrônicos, antes eu tenho uma experiência relevante com eletroeletrônicos, porque na minha passagem pela Penske, no mesmo armazém nós tínhamos simplesmente Sony, Samsung, LG, Lexmark e Sharp. Mega high level. Quando a Sharp foi para a Elog, ela veio de uma operação que estava na Penske, aqui em Cajamar, na prédio. Então, eu já conhecia a operação da Sharp. Então, imagina, no mesmo lugar, eu trabalhava com essas 5 brands aí, 5 marcas gigantes. Enfim, juntou toda essa minha experiência e surgiu essa oportunidade da Elog. Era um CD muito, muito pequeno, mas com valor agregado muito alto, porque produto eletrônico tem um valor muito alto, e eu aceitei o desafio. Uma das primeiras coisas que eu identifiquei foi a falta de um WMS, a falta do sistema de gerenciamento de armazém. Para mim, que venho em 2002, já usava um mega WMS, que era o Infolog. Para a época, o Infolog era top 5 aí, de WMS. Verdade, né? verdade. Era o DLX, o Infolog, mais algum. Sim. Enfim, 20 anos depois, voltar para uma operação. Mas como eu venho de experiências desde muito top no sentido de pontos de tecnologia, enfim, para mim não foi... Pode falar, Fred. Eu tenho uma frase para isso, né? Quem já riscou o chão com carvão, né? Nunca esquece, né? Exatamente. São as coisas, né? Então... Exatamente. E eu falei, temos oportunidades, porque o cara recebia um picking de separação e tinha o WMS, era o separador. Ele sabia onde estava cada equipamento. Cara, o computador é a cabeça. O computador era a cabeça. E eu tenho um negócio comigo, de dar solução para facilitar a vida da operação. E eu faço isso, já arrisquei muito a minha carreira por causa disso, e volto a uma história lá atrás. Isso em 2007, aproximadamente, eu era coordenador de inventário na DHL da conta da Nike. Só da Nike. E não tinha sistema para fazer o inventário geral da Nike, que seria auditado na época pela Ernst Young. Vai o baiano, Robson, cabeçudinho aqui, fala, eu tenho a solução, eu consigo fazer um sistema em Axis, a gente aluga aqueles coletor que usava antigamente no aeroporto, CPT 8000, que aí você faz, eu coloco um comando lá, endereço IEAM, o cara vai vir para o endereço IEAM e vai digitar as quantidades. Eu baixo isso em TXT, trago o Axis, faço as comparações e, cara, pronto.
Jedi, mano. Jedi, Cara, isso aí é Jedi. só que era no final do ano. Eu passei o final do ano fazendo inventário, porque só eu sabia mexer no sistema. É. Mas funcionou e foi auditado e passou na Que legal. auditoria. Que Mas, legal. enfim, voltando a essa história para os tempos atuais, a primeira coisa que eu imaginei foi: vou desenvolver um WMS para esses meninos. Eu não vou deixar o cara separar na orelhada, né? Na empresa atual, você está? Sim, na empresa atual. Arquilock. Exatamente. Aí desenvolvi um WMS em Excel, no melhor sistema do mundo. E a rua A, a rua B, o nível, o bloco, tudo bonitinho. Olha só. Coloquei uma equipe de inventário, onde todos os dias o cara atualizava aquele inventário. Uhum. Quando o cara recebia o pique em separação, ao invés de ir direto para a separação, ele digitava o produto no Excel e trazia todos os endereços onde estavam aqueles produtos. Ele ia separar coisas que ele demorava 2, 3, 4 horas para fazer separação, ele passou a fazer em minutos, sem investimento, porque Excel já faz parte do pacote Office. Solução simples e que, para aquele momento, para aquele fogo ali do dia a dia, resolveu. Então, ao longo do tempo, a gente vem implementando boas práticas de loss prevention, colocamos conferência até expliquei para o Fred, seria a conferência de nossa própria, para uma empresa de segurança fazer a conferência da carga, que você dá além do compliance, você dá uma segurança maior para a companhia como um todo, que tem uma empresa externa, especialista em segurança, fazendo um processo ali de conferência. E agora, eu estou há 1 ano e meio na empresa, e recentemente a gente mudou de RP, tá com um sistema novo, tá com WMS novo, ERP com WMS integrado já. Ó, que legal. Mas o WMS Pedreira que está em... Não, agora o Excel, o WMS é o WP, o WMS Pedreira, ele ainda não morreu, ele está... Está em fase de transição. O bom e velho satélitezinho lá. Um dia ele vai morrer, mas ele ainda está sendo utilizado. Panela velha que faz comida boa, né? Exatamente. Né? Exatamente. Mas a gente está nessa evolução. Eu estou há 1 ano e meio já na companhia. Estou bem feliz aí com as entregas. Tivemos recorde de expedição, recorde de recebimento. E sempre trabalhando com foco aí em manter uma equipe de inventário, fazer a gestão, enfim. E por ser um negócio de locação, tem muita questão de retorno, né, Robson? De giro de retorno. Exatamente. Né? Anda uma remessa, fica tanto tempo no cliente, volta e tem todo aquele trabalho de revalidação, laboratório, né? De estética, aquela história toda, né? Uma das coisas diferentes que eu não tinha vivenciado é que normalmente a gente, na operação básica de logística, você recebe, vendeu, manda embora, vai embora, tem aquele percentual ali de logística reversa, mas o produto vai voltar, você vai dar o destino e morreu. A locação não, é forever, né? O estoque é teu para sempre. Então, você tem que controlar na tua entrada, controlar na tua saída, controlar no teu cliente. Se necessário, fazer a substituição daquele equipamento, trazer aquele equipamento de volta. Equipamento que vem para manutenção. Para manutenção, deixar disponível novamente para locação. Qual que é o CFLP que usa nessas operações, Robson? É empréstimo? Como é que é? É empréstimo. Legal, cara. E aí, quando, por exemplo, vocês emprestam para pessoa física, por exemplo, ou não? Quer dizer, só B2B. Ah, só B2B. Então o cara tem que depois fazer uma nota fiscal de volta. Exatamente. Trabalha com nota fiscal. A locação ela é isenta de impostos. E requer cuidado justamente porque nós estamos no Brasil. Então tem algumas empresas que usam desse subterfúgio. Imagina que se você loca um equipamento e emite uma nota de locação, você precisa comprovar que você está locando, não vendendo. Para não destacar os impostos. Então, toda entrega que você faz de uma locação, vai um contrato teu com o teu cliente junto, porque você precisa comprovar. E a fiscalização precisa ter certeza que você está locando, não vendendo, entendeu? Que legal, interessante. É uma operação bem bacana.
Bacana, bacana. Gente, nós estamos indo para os finalmente nosso agora, estamos indo para o nosso batimento aí para entregar o relatório, né? E a gente tem um último ponto aqui, Robson, eu de antemão já digo, até por te conhecer há um bom tempo, sei que você é um cara muito família, né? Mas a gente tem aqui um ponto final do nosso broadcast, que é gestão à vista versus gestão na vida, né? Bacana. O que no teu quadro de gestão à vista da vida não pode faltar? Para você, sendo profissional que você é hoje, cara, você falou tantos termos aqui, que depois eu acho que valeria até a gente colocar um glossário aqui, porque às vezes muita gente não conhece o que a gente falou aqui, né? Cardex, né? Shelf Life, incrível clareza. Me lembro muito bem numa reunião com o Souza da Puma, que eu fui falar, nós temos os indicadores de Inventory Record Accuracy, né, que é o IRA e o ILA. Ele voltou para mim e perguntou, IRA é uma banda? Também. Na cidade. Tem também. 2 meses Feliz depois, aniversário. 2 meses depois, ele estava me perguntando quanto está o IRA da minha operação. Isso aí. Agora eu vou te dizer uma coisa. O Souza vai ver isso aqui. Eu falei com o Souza anteontem. Ele vai lembrar. Não, e ele vai ver isso aqui porque ele vai estar aqui com a gente. Bacana. Fala para ele se ele lembra do IRA. Legal. Ô, Robson, o que não pode faltar no seu mapa de gestão à vista na sua vida, cara? Fala aí para nós. Conciliar o tempo de trabalho com o tempo de família, né? Porque assim, no início das nossas carreiras, você que era muito foco em TI, o Fred muito foco em operações, a gente chegava a passar... Nossa. Eu particularmente passei dias dentro do armazém, tá? Eu lembro que a minha esposa ficou já umas 8 horas me esperando na frente. Eu fiquei 78 horas dentro de um data center, cara, ali na Alphaville. Dizem as histórias da Colombo que em certo momento alguém fechou as portas do armazém e não deixou ninguém sair do armazém de Cajamar, né, Fred? Já vi essa história. Mas, enfim, eu acredito que ao longo do tempo a gente tem que aprender a conciliar. O trabalho é importante, a operação é importante, o cliente é importante, mas em primeiro lugar, a nossa família. Então, a gente tem que fazer as entregas, mas tem que saber conciliar e dividir o tempo, porque no final a gente precisa estar bem para aproveitar os resultados do nosso trabalho. Eu falo que hoje eu comecei como assistente de inventário, assistente de logística, e eu, sendo bem transparente com vocês, eu não enxergava chegar onde eu cheguei. Essa é a verdade, porque eu vim de um ramo, vim de um estado, vim quebrando muitas barreiras e eu não tinha esse objetivo, sendo bem transparente, de estar no cargo que eu tenho hoje, né? Que a gente não é, a gente está. Sim. E foi coisas que foram acontecendo de forma natural, sem forçação de barra, e um dos conselhos que eu se puder, as novas gerações, aqueles que estão dispostos a ouvir, é ter a paciência, porque tudo tem seu tempo. É isso aí. Eu passei aí 10 anos para conseguir, sei lá, 3, 4 anos para supervisor, depois mais uns 4, 5 anos para coordenador, mais uns 3, 4... escadinha, né? Um dia assim, depois do outro. Sem atropelar, sem chegar no meu gestor exigindo, eu quero que você monte meu plano de carreira porque eu já estou preparado para ser isso aqui. Não, você foi fazendo as suas entregas, foi demonstrando a sua maturidade e as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Acho que paciência é a espinha dorsal do negócio e alguns temperos, né, do tipo, sempre estar disposto a aprender coisas novas, né? Experimentar coisas novas, né? Muitas das vezes dar sugestões, opiniões, porque é a única forma de você mostrar o seguinte: estou disposto, estou aqui, né? Estou aqui pronto e disposto para ser testado, né? E ensinar, né, Fred? Justamente. E aí vem a próxima, né? Que eu sempre tenho uma frase que eu ouvi em algum lugar, não sei quem é o autor, que o conhecimento ele não vale de nada se você não compartilhá-lo.
Então, se você tem um conhecimento só para você, não vale nada, vai morrer com você e não vai ser usado. Agora, quando você compartilha ele, aí sim, ele tem um grande valor, né? Inclusive, quem compartilhou tem seu grande valor, né? E eu sempre complemento a frase do Fred dizendo que conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Então, assim, é cada vez mais, né? Muito legal, Robson. Você sabe que você falou uma coisa, e eu prezo muito isso também, até porque a gente tem alguns calos na mão, alguns calos, cicatrizes, né? Por conta justamente que às vezes a gente priorizou muito coisa errada. Priorizou muito trabalho, né? Você falou sobre entrega, né? A melhor entrega que você faz é quando você chega em casa. A melhor entrega da nossa vida. Né? Chegar em casa, estar com seus filhos, né? Estar com a esposa, essa é a melhor entrega que a gente tem que fazer todos os dias. Eu achei muito bacana, essa semana, foi quando, Fred? Sábado a gente teve o nosso primeiro familiares, familiares, né? Coisas de Rogério. E foi muito legal a gente reunir a galera toda, né, cara? As famílias, filhos, né? As famílias, as esposas já se juntaram ali e tal, né? E a gente vê, por exemplo, cara, quando eu conheci o Fred, eu acho que ele tinha o Felipe, que é o primeiro mais velho dele, cara, um pouco maior que o Fred, cara. Eu falei, olha como o tempo passa, e como o tempo passa, mas também como a gente tem que viver esse tempo passar. Justamente. Viver esse tempo passar. E às vezes, muitas das vezes, principalmente profissional de logística, aquele cara focadaço, né? Às vezes prioriza a coisa errada. Inverte. Exatamente. Inverte, né? E os meus nasceram no Go Live, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. 2007, em Guarulhos. Nasceram ali no Go Live da Operação Nike. E hoje estão com 17, no terceiro ano. Próximo ano estão os dois pretendendo ser médicos, né? Eu tenho que trabalhar para formar os dois agora. Né? Tá certo. Robson, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu sei que a gente tinha que ter um broadcast dobrado de tamanho aqui, por tanta história junto com o Robson aí. Mas queria te agradecer, viu, cara, primeiro pela tua trajetória aí, né?